E a partir dessas imagens, eu vou estar associando, explicando ao conteúdo, vocês todos retirando dúvida. Mas aí, logo depois da aula, o que vocês farão? Vão ler esse material, que é justamente sobre o arcadismo no Brasil, tentando compreender os principais autores, como foi que esse movimento iniciou, suas principais características. Então, o objetivo vai ser exatamente esse: conseguir melhorar ainda mais o nível de absorção do conteúdo a partir do momento em que fizerem a leitura do material direitinho, tá bom? Vamos aqui passar, então. Temos a letra de uma música para a gente conhecer no final da nossa aula e não agora. Nós vamos aqui, olha só, o nome Obras, de Cláudio Manuel da Costa. E alguém poderia perguntar o porquê dessa imagem. É porque o arcadismo foi um movimento literário que ele nasceu na Europa do século XVIII. E ele também é conhecido por outra expressão. Nós vamos chamar o movimento literário de arcadismo, mas nós também chamamos esse movimento literário de neoclassicismo. Então, ele recebe as duas denominações. Vamos tentar gravar arcadismo ou neoclassicismo. E o início do arcadismo no Brasil foi justamente com a publicação de um livro chamado de Obras. O nome do livro é esse. Do jeito que tem um livro 50 Tons de Cinza, Beira Rio, Beira Vida, ou Cortiço, A Mão e a Luva, e tantos outros, também foi escrito um livro chamado apenas de Obras, né? Obras poéticas, viu, gente? Tá até aqui, olha só a imagenzinha do livro. Obras poéticas, e o autor foi Cláudio Manuel da Costa. Por isso que vocês conseguem perceber aí a importância que a imagem deu destaque, né? Tanto ao livro quanto ao nome do autor. E esse livro ele foi escrito em 1768. Daí o arcadismo fazer parte de um movimento literário inerente ao século XVIII. Então, aqui vamos recordar essas primeiras informações para ninguém esquecer. O arcadismo também foi conhecido como neoclassicismo, faz parte do século XVIII, 1768, e esse movimento ele teve início com a publicação de um livro chamado de Obras Poéticas, escrito por Cláudio Manuel da Costa. Bem, gente, então, os principais autores presentes no arcadismo, eles viveram em uma cidade chamada de Vila Rica, que fica em Minas Gerais. E hoje a cidade de Vila Rica é conhecida como Ouro Preto. O arcadismo que nós vamos estudar aqui no século XVIII, ele tem total vínculo com a extração de ouro existente no Brasil. Além disso, o movimento ele coincide com um fator histórico, cultural, extremamente importante da época, que foi a chamada Inconfidência Mineira. E hoje nós vamos tentar compreender o que foi essa Inconfidência Mineira, que é o contexto histórico ao qual nós vamos estudar, que coincide com o arcadismo. Vamos tentar compreender a ligação entre uma coisa e outra. Nós vamos tentar compreender na aula por que história e literatura coincidem no mesmo período, a fim de que nossa aprendizagem seja significativa. Mas eu queria só que alguém confirmasse aí para mim, através do áudio, porque não dá para ler mensagens aqui, quando eu estou espelhando, se está dando para ouvir tudo direitinho, se está dando para entender até aqui, tá bom? Tá dando sim. Pronto, muito obrigado. Tá com voz de sono, né, ainda? Não, Mas é acordei foi porque cedo. acordar cedo realmente não é fácil, principalmente quando a gente estuda online, porque assim, eu sei que nós temos uma grande quantidade de fatores ambientais que geram estímulo ou desestímulo do aluno. Por exemplo, quando você tem um quarto só para si, né, que você consegue ficar no silêncio, isso faz com que você tenha mais vontade de estudar. Nem todos os alunos têm um quarto só para si. Às vezes, vamos imaginar, a casa tem pouca gente, o silêncio ajuda com que você estude. Mas se de repente teu pai e tua mãe saem para trabalhar e você fica sozinho, corre o risco de dormir até mais tarde. Outras vezes acontece da casa ter muita gente, ser uma casa barulhenta, e aí isso também atrapalha, porque faz com que o aluno fique ali ouvindo a panela,
o barulho da televisão, alguém gritando ou conversando, e tudo isso influencia na aprendizagem. Então, eu diria que assistir aula online, o problema não é só a internet, são todas as questões que estão ali em torno disso, né? Então, alguns de vocês querem saber exatamente do que eu estou falando, né? Bem, mas apesar disso, a gente tem que tentar garantir o nosso futuro com fé em Deus. Aí nós temos aqui algumas imagens para a gente conhecer. Olhem só, aqui a gente está diante da estrutura pomposa, né? Que é a cidade de Vila Rica, em Ouro Preto, em Minas Gerais, em que acontece um movimento histórico extremamente importante, chamado de Inconfidência ou Conjuração Mineira. Eu tenho que compreender esse período histórico do século XVIII para eu entender o que foi que aconteceu em Minas Gerais, quem foi Tiradentes, qual foi a importância dele, quem foram esses poetas árcades e o que, que eles queriam, principalmente, tá bom? Então, a Inconfidência Mineira, gente, que também foi conhecida como Conjuração Mineira, foi um movimento de caráter separatista que ele ocorreu na então capitania de Minas Gerais em 1789. É importante que vocês detenham essa informação, que acontece em Minas Gerais. E vocês poderiam, então, me perguntar qual foi o objetivo desse movimento? Era um movimento artístico? Era um movimento literário? Ou era um movimento político-econômico? E aí eu diria para vocês, era um movimento político e econômico da época. O objetivo era proclamar uma república independente. Eles queriam, na verdade, criar uma universidade no país. Professor, e por que eles queriam uma universidade? Porque os filhos de pessoas nobres, de pessoas ricas naquela época, eram obrigados a sair do Brasil e estudar em Coimbra, Portugal, que fica na Europa. E como vocês sabem, se a gente fizer uma comparação hoje, imaginem, nós queremos sair do Brasil e queremos estudar em Portugal. Esse estudo vai ser barato ou esse estudo vai ser caro? E a resposta, eu diria para vocês, esse estudo vai ser muito caro. Porque na Europa nós temos uma moeda de grande circulação, que é o dólar, que ela vale 4 vezes mais, ou quase 4 vezes mais, do que o real. Logo, os homens dessa época, líderes de família, os pais, no caso, para sustentar os filhos estudando na Europa, muitos deles precisavam se desfazer de inúmeros bens, como a venda de parte da casa, a venda de gado, a venda de escravos. Então, o estudo saía extremamente caro. Daí o fato deles quererem uma universidade no Brasil. Mas era somente isso? O movimento foi em torno somente por conta de uma universidade? Claro que não. Eles também queriam abolir as dívidas junto à coroa portuguesa. Porque a coroa portuguesa, nesse período, exercia domínio sobre a capitania brasileira. Então, por que o nome da cidade que nós estamos estudando aqui, ela era Vila Rica? Os portugueses, eles descobriram, através das suas expedições, bastante ouro nessa região. E aí tornou-se, no século XVIII, tanto o ciclo da cana-de-açúcar, a plantação do café, quanto a extração do ouro, com as principais atividades econômicas desenvolvidas na época. Daí Vila Rica ficou conhecida hoje como Ouro Preto. Mas não é porque o ouro fosse preto, não, tá bom? Não tem aqui o sentido do termo, ele é metafórico. Mas a gente tem ouro preto porque as mãos que trabalhavam na exploração do ouro, na extração, eram as mãos negras, né? Homens escravizados da África, os negros, é que faziam esse serviço de exploração do ouro, vigiados, claro, 24 horas, né, por portugueses armados, para entregar aquilo que eles conseguiam a esses homens que exerciam armamento sobre a capitania, e esse ouro, por sua vez, era levado até Portugal, mantendo o rei, né, e toda a estrutura existente naquela época. Eu quero que até aqui vocês façam perguntas, vamos lá, diante do que foi explicado. Porque eu quero avançar, mas eu não quero falar tudo de uma vez, que é para poder não dar um choque de informações, e sim a gente conseguir aprender
passo a passo. Até aqui ficou tranquilo? Me falem, gente. Sim. Tá, pois então bora lembrar aqui rapidinho do que foi dito até agora. Só para a gente retomar, porque também tem pessoas que chegam depois que ela inicia, né? O arcadismo, ele foi um movimento literário que nasceu onde? Na Europa ou no Brasil, que é o movimento que estamos estudando aqui hoje? Ele nasce na Europa. Qual foi o século do seu desenvolvimento? Século XVI, século XVII ou século XVIII? Século XVIII, vem após aquilo que nós já estudamos, que foi o Barroco. O arcadismo, ele também fica conhecido como neoclassicismo. E mais tarde a gente vai tentar compreender o porquê da denominação arcadismo. O que significa o termo? Por que o movimento literário adquire esse nome? E no Brasil, eu falo para vocês que o que marca o início desse período, chamado de arcadismo ou neoclassicismo, é a publicação de um livro chamado de Obras Poéticas, que foi escrito por um homem chamado de Cláudio Manuel da Costa. Esse livro foi escrito no ano de 1768. Logo, os principais poetas do arcadismo brasileiro, eles nasceram na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, hoje conhecida como Ouro Preto. E eu estou falando aqui para vocês, na nossa aula, que o movimento literário ele coincide com o movimento político-econômico existente em Minas Gerais naquela época, que foi a Inconfidência ou Conjuração Mineira, que foi um movimento que ocorreu com o objetivo de que o país se tornasse independente da exploração exercida por Portugal. E, para isso, eles desejavam criar uma república independente, que é o que nós temos hoje, né? Uma república presidencialista, um governo escolhido a partir da ação popular, o uso do voto, e não mais uma imposição como que acontecia naquela época. O rei, em Portugal, conseguia exercer domínio sem sequer pertencer ou estar no Brasil, mas ele mandava homens completamente armados que exerciam toda essa função de controle da capitania. E como eu havia falado antes, o nome se torna Vila Rica porque as expedições portuguesas descobriram ouro em Minas Gerais e viram ali uma excelente oportunidade de exploração sobre o território português, né, brasileiro, fazendo com que, na verdade, essa exploração demasiada acontecesse durante muitas décadas. Então, foi criado um movimento com o objetivo de abolir essa exploração, de criar uma universidade, como eu falei para vocês, já que os filhos de nobres iam estudar em Coimbra, que ficava em Portugal, na Europa. Bem, vamos entender com mais detalhes essas causas da Inconfidência Mineira, como foi que o movimento aconteceu de verdade. Gente, a partir de 1770, a produção do ouro começou a cair anualmente. E aí vocês poderiam me perguntar, a produção do ouro começou a cair por quê? Porque a quantidade de ouro explorada aqui na capitania é exorbitante todos os dias. Então, em algumas regiões, as minas começaram a dar sinal de esgotamento. E como consequência disso, o sistema e o valor de cobrança dos quintos devido à coroa mantiveram-se o mesmo. Ou seja, o rei em Portugal, em nenhum momento, ele pensou em diminuir a exploração acerca do povo brasileiro. Ao contrário, a cobrança de impostos continuava a mesma e a exploração sobre os trabalhadores também ficava cada vez mais acirrada para que eles conseguissem encontrar ouro a todo e qualquer custo. Então, quando o ouro entregue não alcançava 100 arrobas, que significava aproximadamente 1.500 quilos anuais, ou seja, era grande a quantidade de ouro, era decretada a chamada derrama. O que era a derrama? Era uma forma de imposto que cobrava da população a quantidade que faltava. Então, aí, os homens portugueses, eles costumavam, né, ameaçar com o uso de armas à população
e queria que ela desse um jeito a todo e qualquer custo de encontrar ouro para entregar para eles. Então, apesar de ter sido decretado somente uma vez, sempre ficava, né, no imaginário das pessoas naquela época a ideia justamente de que poderia novamente essa forma de exploração se tornar realidade. E isso assustava tanto os exploradores do ouro como a própria população, que ficava à mercê da vontade da exploração, como eu falei para vocês, do povo português. O outro fator que acontecia aqui é que o custo de vida na região aumentava muito. Tudo ficava mais caro à medida que o ouro dava sinal de esgotamento. E aí vocês poderiam perguntar por que, professor? Porque naquela época não existia ainda uma moeda fortalecida no país. Então, qual era o dinheiro daquela época? Tudo era comprado, se vocês não sabem, a prazo e com ouro. Então, você queria comprar, por exemplo, um saco com 30 quilos de arroz para levar para sua casa, né? Para dar um mês, por exemplo, ou mais de um mês. Então, como era que essa compra era efetivada? Com ouro. A pessoa chegava lá com um punhado de ouro, dava e recebia em troca o saco de arroz. Então, para tudo aquilo que se comprava, a população usava o ouro como se fosse uma espécie de moeda de troca. E aí já dá para nós imaginarmos, né, que sem ouro ficava difícil a sobrevivência. Dessa maneira, os funcionários que detinham o monopólio do metal, que era o próprio ouro, eles começaram a se endividar, né? Então, com isso, deixaram de fazer pagamentos aos comerciantes, agricultores e traficantes de escravos, que também foram todos arrastados para a crise. Então, é mais ou menos para a gente fazer uma comparação breve, né? E não uma comparação total com a Covid-19. Com a Covid-19, com o fechamento dos comércios de modo temporário, o que acontece? As lojas vendem menos, muitas lojas sofrem com o processo da crise econômica, começam a fechar, outras começam a demitir seus funcionários, e a fome no Brasil começa a se agravar. Aqui jornais têm mostrado diariamente, mesmo com um auxílio governamental. E nessa época não existia auxílio governamental, aqui falando de Ouro Preto, porque o país, como eu falei para vocês, era liderado por Portugal. O outro fator aqui interessante de destacar é que, da mesma forma que hoje temos uma crise financeira, lá nessa época a crise financeira também existiu. Mas lá não foi por causa de Covid. Lá foi por causa do esgotamento do ouro em algumas regiões. Tá? Então, gente, nós tivemos outro problema grave na época, que foi o Alvará de 1785. O que nós estamos vendo na crise de hoje, na Covid? Fechamento das lojas, né? Muita coisa não pode ser vendida. Vamos comparar com o passado? Também aconteceu lá no passado, 1785, desse alvará, ele determinar o fechamento das lojas locais, proibindo a existência da fabricação de tecidos de qualquer natureza. A fabricação de tecido era um dos locais em que a população se empregava para poder ter um ofício, para poder trabalhar e, consequentemente, ter dinheiro para sobreviver. Então, isso também obrigava a população a consumir apenas os produtos que eram importados e de alto preço. Imagina, então, algumas lojas daquela época foram fechadas, a população não podia comprar nelas, só podia comprar aquilo que vinha de Portugal, ser vendido por um preço elevadíssimo. Então, está na cara aqui para todos nós que o objetivo do rei de Portugal, ao exercer essa exploração, era unicamente lucrar com todas as riquezas, mesmo que a população brasileira sofresse todas as penalidades possíveis, né? Como nós estamos aqui observando. Então, nós estamos falando de quê? Do ciclo da exploração do ouro, como nós podemos destacar aqui nessa imagem, né? E aí, claro que aqui nós estamos no aspecto da história ainda, mas vai chegar um momento que nós vamos falar da literatura, da poesia, dos poetas, para que vocês possam entender. Mas não tem como a gente compreender bem o assunto se a gente não
mencionar bem, com detalhes, esse aspecto histórico que temos que estudar hoje, né? Tem um outro fator que marca esse período aqui, que vocês vão ler no material de vocês, que é o chamado iluminismo. O iluminismo, ele trazia temas, né, uma corrente filosófica que surgiu na Europa, fez com que várias pessoas aderissem às ideias desse movimento. Era uma espécie de manifestação, a gente pode dizer assim também, né? Gerou manifestação. E alguns dos principais temas vigentes no iluminismo era exatamente a liberdade para os povos e questionar a ordem política vigente. Então, o iluminismo ele fez com que as pessoas começassem a pensar de forma mais clara, mais racional, de que a vida na Terra não tem nada a ver diretamente com o poder da Igreja Católica ou com o uso da fé e da religião. Mas eles começaram a pensar justamente sobre o viés racional, né? Exploração, dinheiro, uso da razão. E aí eles viram que era necessário combater a censura que existia em Minas Gerais nessa época. Então, estas ideias, vocês poderiam perguntar como foi que elas chegaram ao Brasil? Como foi que eles souberam? O povo brasileiro estudava quem era explorado? Claro que não, né? Porque nós sabemos que os escravos não estudavam. As pessoas pobres também não estudavam. E aí, pequenos comerciantes não estudavam. Então, quem foi que trouxe as ideias de iluminismo? Essa ideia foi trazida justamente por estudantes brasileiros que tinham realizado curso superior na Europa e através de livros que eles trouxeram de lá. Então, fica clara aqui a importância do estudo já nessa época, do estudo como sendo libertador. Ele não apenas faz com que as pessoas pensem, como também liberta essa população de uma política opressiva. Um exemplo, nós podemos correlacionar a importância desse estudo com a sociedade moderna, é claro, aquele que estuda, aquele que passa um concurso, aquele que se forma, né? Ele é menos explorado diante do sistema capitalista, ele consegue ter um salário para a vida toda sendo concursado. Se ele não estuda, ele tem apenas um salário mínimo, ele pode ser desempregado a qualquer momento em um cenário de crise econômica. Então, os estudantes tinham uma visão racional aqui acerca desse período. Bem, então vocês poderiam perguntar assim também. E esse desejo de independência foi somente no Brasil ou aconteceu em outros países? Como foi que a população teve essa ideia, além do fato dos estudantes brasileiros terem trazido o ideal iluminista para o Brasil? É que também os principais envolvidos na Inconfidência Mineira, eles observaram um fatorzinho que aconteceu na mesma época, que foi a independência dos Estados Unidos. Que, na época, os Estados Unidos eles conseguiram a independência da Inglaterra. E isso animou a elite mineradora a conspirar contra a metrópole, né? Eles pensaram, então se Estados Unidos conseguiu se revoltar contra o sistema fiscal da Inglaterra e conseguiu liberdade, nós também podemos conquistar essa mesma liberdade. Não podemos ficar de braços cruzados. E por essa razão, vamos agir contra o rei em Portugal. E vocês, por serem curiosos, eu tenho certeza que são curiosos, poderiam estar se perguntando, né? Aqui a gente tem uma imagem com os negros aí extraindo ouro, né? Sendo vigiados o tempo inteiro, para não fugirem, para não roubarem, porque a fiscalização era intensa. Mas o que vocês poderiam perguntar mesmo, que eu comecei aqui a falar, é quem é que fazia parte da Inconfidência Mineira? Eram homens? Eram mulheres? Eram homens livres e escravos? Eram somente homens livres? Quem é que fazia parte desse movimento que queria se libertar de Portugal? E a resposta é: os inconfidentes eles eram, em sua maioria, grandes proprietários. Não eram pessoas pobres, como vocês podem observar. Eram pessoas que tinham um certo poder aquisitivo. Então, eram grandes proprietários, eram os próprios mineradores, né? Padres, homens letrados. Por que são letrados? Que sabem ler e sabem escrever.
que não eram muitos naquela época, né? Já que não tinha universidade no Brasil, e a escola não era frequentada por todos. A população não era obrigada a frequentar uma escola. Então, aí, vamos lembrar, eram os grandes proprietários, alguns mineradores, padres e letrados. No âmbito da literatura, vai se destacar um homem super importante que participou da Inconfidência Mineira, chamado de Cláudio Manuel da Costa. É um dos poetas que nós vamos estudar aqui. E é justamente o poeta que iniciou o arcadismo no Brasil, escrevendo o livro Obras Poéticas, né? Como eu falei para vocês, que o movimento Arcade no Brasil, ele tem como início justamente a publicação desse livro. Então, gente, nós vamos ter aqui dentro desse movimento todo esse aspecto histórico que eu estou falando para vocês. E vamos continuar, por gentileza. Tivemos também como principal representante desse movimento de exploração e extração do ouro, como a gente está vendo aqui, aquele que nós vamos chamar de Joaquim José da Silva Xavier, que ele foi apelidado pela população de Tiradentes. Ele era filho de um pequeno fazendeiro e ganhou a vida como militar, dentista e comerciante. E ele foi o mais popular entre os conspiradores. O que é isso? Ele era um dos mais entusiasmados, um dos que mais agitava a população a se revoltar contra o governo, embora ele não tenha sido o principal idealizador do movimento, mas ele teve uma importância significativa diante desses acontecimentos. E a Inconfidência Mineira, ela teve alguns objetivos. Vamos retomar aqui quais eram. O primeiro era romper com Portugal e adotar um regime republicano. Eles queriam o fim da exploração portuguesa sobre a nossa terra. Eles queriam também criar indústrias, para que o ouro não fosse a única forma de sobrevivência e para que tivesse trabalho para o restante da população, para que o Brasil pudesse crescer economicamente, porque, do contrário, todo o ouro seria esgotado, Portugal iria cessar a exploração sobre o povo brasileiro e nós não teríamos como desenvolver aqui a nossa economia. Eles queriam também fundar uma universidade em Vila Rica, né, acabando dessa forma com o monopólio comercial português. Queriam também adotar o serviço militar de modo obrigatório e também instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Eles queriam descentralizar, de uma forma geral, o governo, tá bom? Então, até aqui, por gentileza, me façam perguntas. Vamos lá. Queridos, vamos lá, façam perguntas. Gente, por favor, vamos. Ei, Douglas cortou com a pergunta? Eu disse para vocês me fazerem perguntas até aqui. Professora, por que que o Tiradentes foi usado como bode expiatório? Não é que ele tenha sido usado como bode expiatório, mas eu adorei tua pergunta, gostei demais mesmo, tá bom? É porque, assim, os líderes naquela época da Inconfidência Mineira, eles foram extremamente perseguidos. E aqui eu vou comentar o finalzinho da Inconfidência e vou responder sua pergunta no meu comentário, claro, tá bom? Para que todo mundo entenda o passo a passo do processo. A revolta, foi o Bacelar que fez a pergunta? Sim. Pronto, então significa que eu já comecei a conhecer a voz dos alunos pouco a pouco. Aconteceu exatamente o seguinte, Bacelar. Os planos dos Inconfidentes nessa época, eles foram frustrados. Por quê? Houve o fato de 3 participantes da conspiração terem denunciado o movimento. Eles chegaram a procurar o governador para falar naquela época. Que foi o coronel Joaquim Silvério dos Reis. Teve também um tenente-coronel chamado de Basílio Brito e também um homem militar, que o nome dele era Inácio Correia. E aí, o Tiradentes, na época, ele estava viajando para o Rio de Janeiro
e ele ficou encarregado de adquirir armas lá para trazer para Minas, e aí o movimento poder se expandir e eles combaterem frente a frente com os portugueses que estavam armados, né, com armas de fogo. Só que ele chegou a ser preso lá na cidade. E aí, depois de 3 anos, eles sendo processados, todos os participantes da época, eles foram perdoados ou condenados ao degredo, que é a mesma coisa que mandado para o exílio em outras regiões. Só que somente o Tiradentes ele foi condenado à morte no dia 21 de abril de 1792. E ele morreu no Campo de São Domingos, lá no Rio de Janeiro mesmo. Ele não voltou mais para Minas Gerais. Esses 3 anos de processo, enquanto ele ficou preso, que o julgamento ia sendo estabelecido, ele ficou lá. Como vocês sabem, sempre aconteceu isso na história do país, né? O preso ficar esperando a data do julgamento. E aí, após o cumprimento da sentença, o corpo dele foi esquartejado e ainda ficou exposto para que todo o público pudesse ver. E respondendo à tua pergunta, Bacelar, pessoas que naquela época eram nobres, de grande importância, de família com sobrenome respeitado, né, que tinham uma origem rica, eles foram poupados. Então, muitos deles, para não serem mortos, o governador da capitania, para não desgostar as famílias ricas daquela época, sem menos sofrer algum tipo de represália, mandou esse povo para a África, para a Ásia, para a Europa, contanto que não pisasse mais no Brasil. Mas se a gente relembrar a origem aqui do que eu falei do Tiradentes, ele veio de uma família pobre, né? Ele veio de uma família humilde, filho de um pequeno fazendeiro, era dentista, era comerciante, não tinha uma profissão de prestígio naquela época. E, além disso, eles queriam barrar a força que o movimento adquiriu, porque ele ganhou um número muito expressivo de seguidores. E, dessa forma, era preciso tomar uma medida que ela fosse imediata, que ela barrasse o movimento, né? Que não se expandisse a ideia de revolução contra o sistema português que governava até então. E aí eles pegaram o Tiradentes para fazer o que você disse, uma espécie de bode expiatório. Vamos mostrar através dele o que acontece com quem se revolta contra o sistema governamental da época. E por essa razão mataram Tiradentes publicamente, para que as pessoas compreendessem de vez que seriam perseguidos, torturados e mortos todos aqueles que se opusessem ao governo português da época. Tá bom, gente? E por conta disso, o Tiradentes ele ficou conhecido como um Mártir da Liberdade, e por conta disso é que 21 de abril, que é a data da morte dele, é feriado nacional até hoje, né? Lembrando aí a Inconfidência Mineira, tá certo? Então, nós vamos parar por aqui hoje, o tempo da nossa aula encerrou, né? Mas na próxima aula a gente vai tentar compreender a divisão da estrutura da sociedade mineira da época. Nós vamos mencionar aqui os aspectos literários realmente que nós precisamos conhecer, e eu espero que vocês participem da aula, estejam aqui. Eu vou marcar, assim que a gente retornar, a reposição de 2 aulas que eu estou devendo para vocês. Eu vou ocupar na quinta-feira, a gente vai ter, ao invés de 1, 2 aulas na quinta, tá bom? Porque eu vou ocupar as aulas do professor Patrício, que está de licença, né? E aí, eu quero que a frequência os líderes mandem para mim, mas não no privado, mandem no grupo, por gentileza, de literatura. Tá certo? Beijo grande para vocês. Muitíssimo obrigado pela participação. Excelente dia de aula para todos vocês, viu, suas carniças? Um beijo grande.